Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Amém. Muitas lutas, né? Mas com fé em Deus vamos dialogar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Isso aqui é uma discussão santa. É um momento bom que nós estamos interagindo com os irmãos, né? O diácono Raí Henrique, Amém. que dirige a igreja lá em Teotônio, homem de Deus. Falei bem assim, ó, eu antes mesmo dele receber o ministério ali de tomar conta da igreja, né? De tomar conta da igreja ali, eu já tenho um certo olhar com relação a ele, uma admiração, né? Porque ele é aquele tipo de irmão que é crítico, né? Gosta de estudar, sabe? Traz as coisas e vai profundo. Eu gosto de ler as matérias, gosto de escutar o irmão. Então, já tenho essa admiração por ele. É um jovem abençoado, inteligente, Bíblia. Bom, e o irmão Givanildo, já está conhecendo nosso irmão Raí. O irmão Givanildo não é diferente. Não é diferente. Gosta de estudar a Bíblia. É diácono também. Dirige a igreja aqui numa região que só é mata. Ali tem que ser abençoado por Deus, escolhido e missionário, né? Porque a região que ele cuida lá, ele tem prioridade de falar disso com mais poder, né? E ele é diácono também, Deus escolheu ele. É um menino humilde, bom, coração grande, esse homem de Deus aí. Gosta de estudar a Bíblia, é teólogo e é apaixonado por estudo. Já está fazendo outro curso, História, né? Ele fez um monte, ele gosta de estudar. Agora, o que ele mais gosta é de fazer a obra de Deus, né? Agora, a fala é com vocês aí. Fica à vontade, começa pelo irmão Raí, uma apresentaçãozinha breve aí de 2 minutos, 3, e fica à vontade. Tranquilo. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer, obrigado pelo convite, irmão Charles. Admiração também recíproca, né? Porque aqui já conhecia o Charles também, aqui em Teotônio, quando ele residia aqui em Teotônio. E eu conheci primeiro o irmão dele, né, o Marcos Paulo, né, o professor Marcos também. E eu debatia muito na casa do Marcos sobre teologia e tudo mais, tal. Inclusive, a gente, né? Era uma brigação, discussão santa, vamos dizer assim, né? Não era a gente discussão só para isso que ia debatendo, degladiando, mas não, era uma discussão boa. Bíblia sempre foi bom. E assim, eu vou apresentar um pouquinho, eu sou Raí, sou Teotônio Vilela, tenho apenas 32 anos, sou novinho ainda. Sou crente também, eu acho que eu sou o mais novo de vocês, estudinho também, eu tenho um pouco mais de 10 anos de crente, né? Tenho, na verdade, 11 anos de crente. Então, sou novo convertido dos irmãos aí. Venho estudando a Bíblia, como o irmão falou, sou autodidata, comecei a fazer teologia, mas aqui não teve mais, acabou e parou no meio do caminho. Não findei, não cheguei a findar, mas eu digo, Charles, que sou teólogo autodidata, né? Na verdade, estudar mesmo em casa, minha teologia. Sou formado na tecnologia, certo? Minha formação desde cedo também é tecnologia, eu gosto muito de tecnologia. E estou dirigindo a igreja ali há 3 anos e meio, ali no bairro Gerais. O Charles deve conhecer o bairro Gerais. Também é um lugar espinhoso, por ser um lugar muito religioso. Olha que ironia, né? Espinhoso e religioso. E os irmãos sabem o que eu quero dizer com isso. Comecei lá dirigindo a igreja como um auxiliar, um simples auxiliar. Tornei diácono lá mesmo também. E não sei se o pastor vai me tirar quando o pastor vai me tirar de lá, né? Eu até briguei com ele esses dias, dizendo, pastor, só vai me tirar lá quando eu virar o quê? Presbítero, evangelista. Brincadeira essa parte. Sirvo na obra como diácono, com maior prazer na Assembleia de Deus. Casado, 32 anos, trabalho em tecnologia, sou servidor público municipal também, certo? E pronto, basicamente é isso. Estou aqui para aprender com os irmãos e honrar esse convite que o irmão Charles fez e que, de alguma forma, as pessoas que estiverem escutando, vai nos escutar, estão nos escutando agora no exato momento, que o Senhor abençoe a vida e que esse tema possa falar profundamente no coração de vocês e que, de alguma forma, o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, de cada espectador que estiver acompanhando essa transmissão. Né? Amém. Irmão Givanildo. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Sou Givanildo Santos de Oliveira, moro aqui na Barra do Miguel. Né? Sirvo ao Senhor há quase 22 anos. E gosto muito também de estudar, né, irmãos? Meu interesse pela área teológica foi desde quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, novo convertido, e daí então senti o amor,
a paixão pela leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. E daí, então, eu comecei a ler alguns livros, tive interesse em literaturas também, que eu pegava os folhetinhos, os folhetos evangélicos, quando a gente evangelizava, e eu olhava para o verso e via lá, venha fazer um curso por correspondência. Aí eu imediatamente pegava o endereço e escrevia, e no outro mês eu chegava um exemplar. Aí eu disse, tá bom. Aí comecei, né, irmãos, a me interessar. Aí comprei alguns livros, depois encontrei outro folhetinho, outro folheto que tem o nome Alfabeto Brasil, que oferecendo curso de teologia, curso básico e o médio, por correspondência. Eu disse, opa, vou fazer também. Mandei uma carta para lá, eles mandaram um exemplar, e eu terminei o curso básico de teologia por correspondência na época pela Alfabeto Brasil, e depois me surgiu o interesse de fazer bacharel. Fiz bacharelado pelo Instituto Teológico Gamaliel também, e depois outro interesse que foi em fazer uma convalidação pelo CETEF, Faculdade, Seminário Teológico Filadélfia. E essa convalidação ela veio pela FAEP, que é a Faculdade do Piauí, Teológica do Piauí. Daí, então, começou o meu interesse a mais, não só pela teologia, mas por uma área mais específica também, secular, língua portuguesa. Fiz o curso de letras, mas ainda não me formei por conta dessa pandemia. E agora, ano que vem, estou concluindo o curso de História, né? Pela FAEL. Isso daí tudo é dedicação e, assim, o esforço e o gosto, o amor também pelos estudos, né? A gente se apega aos estudos, mas o principal é a palavra de Deus. Verdade. E estamos lá na Palatéia, é um povoado chamado Palatéia, não sei se o irmão Raí conhece. Né? E há mais de 3 anos estamos lá. Comecei como irmão, auxiliar de trabalho, dirigindo a congregação lá, e vai fazer 3 anos que fui consagrado ao diaconato. Pronto. Era somente isso mesmo, a minha rápida apresentação, né? Amém. Deus abençoe. Né? Amém. Então, meus queridos, a pauta seria, o início dessa pauta seria do irmão Moura, mas eu vou ler aqui uma referência da Bíblia, né? Só para a gente não se perder. Mas antes, eu vou ler para os irmãos, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Em seguida, o irmão Raí faz a oração. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25, 30. Eu vou abreviar os versículos devido o tempo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29 e o 30. 29. E vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Louvado seja Deus. Então, aqui está a palavra. Amém. Vamos fazer uma oração
Nossa abençoada aí. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, neste momento, que através, Senhor, deste debate, Senhor, desta discussão, Senhor, acerca da tua palavra, Senhor, que vida seja alcançada, que a alma seja confortada, Senhor, e que os anseios, a ansiedade dessa vida, que os temores e o medo que perturba, Senhor, todo o planeta, toda a população, que a tua palavra venha, Senhor, afastar todo o medo, toda ansiedade, Senhor, abençoa cada um que falar, usa cada um aqui, ministra no coração de cada um, nos ajuda através do Santo Espírito. É assim que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, o título do nosso debate hoje é Vencendo a Ansiedade, a cura que a Bíblia oferece. Nós temos como referência a nossa lição que diz justamente o seguinte, que o estresse é causado por várias circunstâncias, né? Como, por exemplo, excesso de trabalho, mudanças drásticas na vida, a pessoa entra numa situação de divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido, e muito mais devido à situação que hoje nós vivemos. Então, são várias circunstâncias, né? Trazendo para o nosso dia a dia, nós podemos dizer que o caos está total, mas nós temos a palavra de Deus que é remédio para tratar a mim e a cada um de nós, por que não dizer toda a sociedade, né? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. E nós cremos neste momento, nessa discussão que nós estamos levantando hoje, que a Bíblia é a solução para todas as coisas. Só os sintomas do estresse, meus queridos, são mais frequentes, são estafa, fraqueza, dificuldade para raciocinar e memorizar, desânimo e muitas enfermidades, ok? Então, quem vai dar continuidade agora é o diácono Givanildo. E pode falar um pouco a respeito de como vencer o medo e a ansiedade. Amém? É verdade. De acordo com a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vencendo a ansiedade e o medo. Nestes dias que nós vivemos, estamos passando por uma pandemia, sabemos que não é fácil, mas através da palavra do Senhor, há fortaleza, há fortalecimento no ser humano. Isso trabalha a mente do ser humano, essa ansiedade, tudo conforme foi dito, estresse, a correria da vida vai trazer um certo distúrbio, que aí vai propagar, ou seja, aí vai avançar para as ansiedades. Mas quem controla a ansiedade do ser humano, ou seja, o que habita em nós, a presença de Deus, o Espírito Santo, quando nós pedimos para que Ele nos ajude nos momentos mais difíceis, com certeza o Senhor nos segura. Porque a batalha é na mente. Existe a luta. E essa luta não é fácil do ser humano ele vencer. Mas quando ele entrega tudo na mão de Deus, ou seja, confia no Senhor, a confiança no Senhor, certamente ele conseguirá desvencilhar essas coisas. No entanto, não é fácil. A ansiedade, ela está, aí na vida de todo ser humano. Só que nós que servimos ao Senhor, nós temos que deixar que o Senhor nos ajude. E quando o ser humano, quando nós pedimos ajuda a outra pessoa, desesperadamente, para que ela possa nos socorrer, é quando a pessoa já não aguenta mais. Essa ansiedade, ela já extrapolou, né? Porque, se a gente for citar a ansiedade, existe vários tipos de ansiedade.
Mas existe aquela ansiedade que vai trazer traumas e mais traumas e mais traumas, ou seja, não vai trazer solução se a pessoa não buscar em Deus, né, ajuda. Ou até numa pessoa de confiança, no homem de Deus, numa mulher de Deus, para que possa sanar aquela situação. Porque da ansiedade, ela vai produzir um medo. O medo, a ansiedade, enfim. O medo já é um tipo de ansiedade que a gente sabe que quando a pessoa começa a querer ficar isolado, e por outro lado, quando se torna em pânico, aquela pessoa não quer ficar sozinho, não quer ficar, quer que alguém o ajude. E de certa forma, né, irmão Giovanni, a ansiedade demais acaba limitando a pessoa em tudo, né? Exatamente, acaba limitando a pessoa em Levando tudo. até mesmo a um estado de depressão muito grande, né? Exatamente. Porque quando a gente fala você citou os versículos da Bíblia sobre ansiedade. Todo ser humano, todos, sem exceção, tem tipo de ansiedade. Nem que seja um ou dois, mas tem. Só que nós que servimos a Deus, nós devemos tomar cuidado para que a ansiedade não torne obsessiva para a nossa vida, para que nós possamos buscar a Deus para que essa ansiedade ela não venha trazer transtorno seríssimo em nossa vida. Porque se nós formos citar exemplo de pessoas que hoje, que começou com a simples dor de cabeça ou com a simples preocupação, e mais na frente a gente já encontra aquela pessoa sendo dependente de remédios, tarja preta, é porque o negócio está muito sério, né? A vida daquela pessoa. Porque não houve tratamento antes. Porque se tivesse, no início dos sintomas, tratar aquela pessoa, com certeza ela conseguiria se livrar dessa tal ansiedade, né? Como foi citado agora há pouco. Ela pode ter consequências mais na frente, que é justamente problemas que a gente pode dizer que é psicossomático, né? Que é o mal do século. Mas pode ter uma depressão profunda. A ansiedade, ela provoca depressão. E o irmão Raí Henrique, ele vai fazer as considerações dele, deixando claro que a gente também pode participar, né? Então, isso. Irmão Diácono Raí, o que a Bíblia oferece, ou seja, como, na opinião do senhor, nós podemos vencer o medo e a ansiedade? Primeiramente, só endossando aí a palavra do irmão, realmente a sociedade hoje vive na área das coisas que tem que acontecer rápido, né? Eu acho que a ansiedade, na verdade, ela é uma vivência que a sociedade progrediu para isso. O pós-modernismo, antes de a gente começar a live, a gente está falando de tecnologia junto com o Charles, e ele deu um exemplo aí da tecnologia, ele falou no celular e acende ali a lâmpada, né? É uma coisa moderna, uma coisa que é instantânea, né? Então, a ansiedade, na verdade, é a velocidade da gente querer as coisas instantâneas. Na minha humilde opinião, a resposta básica para o ser humano, estou falando isso não só para a mente quem professa a fé cristã, mas também aqueles que, de certo modo, estão nos assistindo que também não é cristão, eu quero dizer que a resposta para vencer a ansiedade vai ser bem óbvio, né? A gente como cristão, mas está contido na palavra de Deus. Mas como isso de forma prática? Eu, antes, quando eu estava estudando ontem, e hoje também, eu gosto muito de ler um escritor chamado, que os irmãos devem conhecer, é o C.S. Lewis, né? Aquele famoso escritor das Crônicas de Nárnia. E tem um livro dele chamado... Deixa eu só pegar aqui rapidamente aqui o nome do livro, que eu anotei aqui, mas para não esquecer. O nome do livro é Uma Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro um pouquinho antigo, mas é interessante. O trecho, vou ler aqui só para
resumir a minha resposta, viu, Charles? Vou prolongar muito, não. 5 minutinhos. Irmão Givanildo pode contribuir também. Esse livro foi publicado em 42, viu, irmão Givanildo e irmão Charles? Em 42, esse livro foi publicado por C.S. Lewis. Olha o trecho que eu vou ler aqui do livro e parece que ele escreveu ontem pra gente. Olha, observa. Aqui é um diálogo do diabo mandando a carta para o seu aprendiz. Aqui é, lógico, fictício. Aí pergunta bem assim, ele pergunta ao diabo, o aprendiz, e como você conseguiu levar tantas almas para o inferno naquela época? A resposta foi, por causa do medo. Aí ele fala, sim, excelente estratégia, velha e sempre atual. Mas do que eles estavam com medo? Medo de ser torturado? Com medo da guerra? Fome? Não, medo de ficar doente. Mas então ninguém mais ficou doente naquele momento? Sim, eles ficaram doentes. Mas ninguém morreu? Sim, eles morreram. Mas não havia cura para a doença? Teve. Então eu não entendo. Aí ele explicou. Como ninguém mais acreditou e ensinou sobre a vida eterna e a morte eterna, eles pensaram que tinha apenas aquela vida e se apegaram a ela com toda a força. Mesmo que isso lhe custasse seu carinho, eles não se abraçavam, se cumprimentavam, não tinha contato para não pegar a doença. Humanos por dias e dias. Seu dinheiro, perderam o emprego, gastaram toda a poupança e ainda pensavam que tinha sorte de ser impedidos de ganhar o pão para evitar a doença. A inteligência deles, um dia a imprensa disse uma coisa e no dia seguinte se contradizia a imprensa. E ainda assim eles acreditavam em tudo. A liberdade deles, eles não saíram de casa, não andaram, não visitaram seus parentes. Foi um grande campo de concentração para prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo, tudo desde que pudesse passar por suas vidas miseráveis mais um dia. Eles não tinham mais a menor ideia de que ele, Deus, e somente ele, Deus, é quem dá a vida e a termina. Era assim, tão fácil como nunca fora. Olha que texto atual. Parece que isso aqui é uma profecia para hoje. Lewis aqui, parece que ele estava escrevendo, parece que ia acontecer essa pandemia agora, e o que ele relatou aqui, parece que foi o que Deus estava fazendo estratégia para fazer. Então, observa que tudo que foi narrado aqui, a imprensa se contradiz, a gente foi pedir de abraçar os outros, e todo mundo está preocupado com amanhã. Olha só, eu não quero ser irresponsável e dizer bem assim que não se cuide, devemos todos tomar todos os cuidados, máscara, álcool em gel, respeitar todos os limites que é recomendado, mas como cristão, agora eu vou falar como cristão com convicção. O Charles leu aqui a palavra de Deus em Mateus. Quem pode acrescentar um dia, irmão, à sua vida? Quem tem o poder de acrescentar 1 hora, 1 minuto à sua vida? Ninguém tem. Ninguém tem esse poder. Estou falando isso, dizendo bem assim, então vamos lá, já que Deus está no controle de tudo, então vamos viver de qualquer jeito. Não, estou falando isso. Quando ele leu aqui, que fala assim, que os passarinhos, eles não ficam ansiosos para o que vai comer. Mas não quer dizer que o passarinho fica lá no ninho, lá parado, não. Eles vão buscar comida, ele fica ansioso por dia da manhã. Então, o que a palavra de Deus nos fala, para eu e você, para vencer o medo, é depositar a confiança em Deus. Tem uma doutrina da Bíblia, que é a soberania divina. Eu acho que, para mim, é a doutrina mais confortante para o ser humano. É saber que Deus está no controle das coisas. Poxa, como assim confortante? Que quando eu sei, porque não só basta saber, a gente sabe de um monte de coisa, é entender e viver essa verdade. Se eu digo assim, Charles, Deus está no controle de tudo. Você não precisa dizer ao Charles, eu preciso acreditar que Deus está no controle de tudo e todos. Não tem um átomo nesse exato momento que o Senhor não sabe o que está acontecendo. Não tem uma molécula agora, ou uma célula, ou algum ser vivente que esteja em movimento, que o Senhor não sabe que está em movimento ou que está fora do controle dele. Então, eu digo para os nossos ouvintes que para poder vencer o medo, a ansiedade, a pandemia, o coronavírus, o desemprego, o luto, essa circunstância que está nos cercando, que eu tenho parentes que já teve até AVC com medo desse vírus. Né? Teve pessoas que entraram em depressão, tem parentes que estão em depressão por causa desse vírus, estão com medo, então, que se isolaram de outra forma que se comunica nem pela forma tecnológica, de tanto medo que está. Então, quer dizer, a única forma de eu e você atravessar isso é entender que há um Deus e esse Deus está governando e tudo está no controle dele. Não vamos perguntar por que o coronavírus apareceu. Vamos perguntar para Deus para que o coronavírus existiu. Qual foi o propósito? O propósito que Deus permitiu que esse vírus
vírus causasse um atormento mundial que mexesse com todos do globo. Eu, particularmente, tenho opinião sobre isso, mas eu queria que essa pergunta fosse para o telespectador, para que ele pudesse refletir. O que ele está ensinando à igreja? O que ele está ensinando à humanidade? O que ele está ensinando aos cientistas? O que ele está ensinando à comunidade científica, de modo geral, socióloga, os sociólogos, os antropólogos? O que esse vírus ensina à sociedade hoje? Né? A gente vê que ele dá vários ensinos, tanto na área social, como antropológica, como teológica, de várias maneiras, filosófica até, eu vou mais longe. O que esse vírus está causando na sociedade? Mas para vencer ele, tanto o medo dele como a ansiedade, unicamente é entender mais quem é Deus e através da sua palavra. E ao longo do debate a gente vai dando mais respostas práticas a respeito de como vencer isso de forma específica, então vamos dar testemunho também particular de cada um. Então, Charles, aqui é a minha palavra. Dê uma consideração rápida aí a esse o irmão sabe que o medo e as neuroses são consequências imediatas do pecado, né? Isso, a queda de Adão, o efeito da queda. Isso mesmo. Provocou uma separação entre Deus e o homem, porque o primeiro homem que teve medo após cometer o pecado, após pecar, foi Adão, né? Adão e Eva, né? Mas Adão se escondeu. Então, o medo passou a toda a geração, a toda a humanidade. Mas a confiança em Deus veio por intermédio do seu filho na morte, né? Na cruz do Calvário. Sua morte foi que e a sua ressurreição abriu esse caminho, essa liberdade para o ser humano se libertar do medo, porque a partir do momento que a gente passa a servir a Deus, com certeza nós temos segurança e sabemos que nem a morte, se ela vier ao nosso encontro, nós não teremos mais medo. Nem da morte o cristão pode ter medo, né? Não, então, porque tem pessoas que têm medo de várias coisas. Sim. Mas quando você recebe o convite, muitos recebem o convite, né? Mas às vezes não quer se render aos pés de Cristo. Mas tem medo de morrer, mas tem medo disso, mas tem medo daquilo. Por que você não se converte, não serve a Deus, porque para que esse medo possa sair de você, ou seja, para que o Senhor possa lhe dar alívio, possa lhe dar conforto, possa trazer a salvação para a sua alma. Então, após a morte, você terá a vida em Cristo, vida eterna, e morará no céu, enfim, tudo isso. Mas a humanidade toda está em pânico, em choque, né, por causa dessa pandemia, mas isso vai passar. E nós sabemos que nós que confiamos em Deus e transmitimos a palavra para outras pessoas que necessitam realmente, né, de uma palavra, principalmente a palavra que ingesse no coração delas, que elas possam ter agora, posso dizer assim, Jesus como Salvador para essas pessoas que ainda vivem no meio. Amém. Está escrito no livro de Salmos 37, verso 5, bem assim. O senhor fez uma fala aí, me fez lembrar, e estou com a referência aqui na minha frente. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Está bem propício, né, para a mensagem do irmão. Isso. Então, eu vou ler aqui, eu pesquisei aqui uma matéria, eu vou ler, vou trazer essa matéria. Em seguida, a gente vai fazer algumas considerações a respeito e os irmãos vão ter a oportunidade de discutir esta pauta, né? A pauta de hoje, lembrando, trata sobre a ansiedade e o medo e o que Jesus tem para oferecer. Nós bem sabemos que na Bíblia, através da leitura da palavra de Deus e da crença que nós temos nela, acreditando que ela é a palavra de Deus, palavra essa que foi entregue a homens, mas entregue pelo Espírito Santo, e nela nós encontramos resposta para todas as coisas. Então, aqui eu andei pesquisando no portal R7 e encontrei isso aqui, meus queridos. A respeito da pandemia, que diz assim que os coveiros já não aguentam mais de enterrar tantas vidas. Aí diz aqui, abrindo aspas, estresse da pandemia pode desencadear psicose, diz estudo.
Segundo a cientista, o contexto da Covid-19, o estresse, está relacionado ao isolamento ou a pessoa ter que permanecer em situações desafiadoras. Situações essas diversas, né? Já foi falado no início, medo da morte, desemprego, o aumento de casos de violência, principalmente contra a mulher, né? Acidente doméstico, uma série de situações que tem vivido. Né? Aí, o efeito pós-pandemia vai ser sério. Diante disso, a gente tem mulheres que anteciparam o parto, os idosos que são forçados a ficar dentro de casa, né? Medo geral, né? Medo de morte, porque não é fácil. Eu até falei para o irmão Givanildo em outro momento, nós estamos vivendo numa geração que, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, a gente estamos presenciando esse caos total na sociedade, né? E tinha um determinado jornal que estava até mesmo recrutando escritores para narrar, né, o tédio, a angústia, a preocupação que estão passando em meio à pandemia, para publicar livros e deixar para as próximas gerações. Ou seja, fazer os textos hoje para as gerações daqui a 200, 300 anos, 400, entenderem como é passar no meio dessa pandemia. Então, assim, é algo terrível que está acontecendo, que, infelizmente, nós estamos presenciando, né? E como eu estou lendo aqui para os irmãos, que aqui no portal R7 fala sobre essas circunstâncias. Aí, outra matéria que eu estava lendo, que eu até falei no início e acabei entrando em outra, fala também dos coveiros, né? Que os coveiros já não aguentam mais. Inclusive, era um crente dando testemunho, e ele estava dizendo lá no testemunho que já não aguentava mais. O medo dele era de voltar para casa e levar esse vírus terrível e assim contaminar toda a família, que antes ele ficava esperando até o próximo corpo ser enterrado. Agora não, são vários. E ele está vivendo estressado, com medo, preocupado. Ele não sabe quando vai acabar isso. Então, uma situação, um testemunho desse irmão que ele estava passando. Diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu estou trabalhando direto. Estou cansado e nervoso. Todo dia tenho medo de ficar doente, de contaminar minha família. Não estou conseguindo dormir 3 horas. E assim, eu confesso para os irmãos também, eu estou conseguindo dormir, sim, porque eu creio no meu Deus, eu creio que minha vida está na mão do meu Senhor. Nós temos que ser crente em todos os momentos, mas se o homem, o cidadão, não conseguir ser crente numa situação dessa, eu acho difícil ser em outros momentos. Mas assim, eu confesso para os irmãos que muitas das noites eu não estou conseguindo dormir direito. Por que eu estou falando isso? Sim. Eu estou sendo sincero. Porque não é fácil a gente ver constantemente as pessoas perderem as suas vidas. E não são pessoas distantes mais, não. São pessoas que estão mais próximas a nós. Próxima, né? Não é? O medo fica mais grave quando começa a chegar perto da gente, né? Quando ela fora, outro país, né? Mas quando é um vizinho que morreu ou coisa parecida. Não tem coisa melhor do que a gente estar na segurança do nosso lar, no conforto da nossa família, de poder abraçar, beijar, de ver nossos filhos, nossos entes queridos perto. E de uma hora para outra você vê o pai, a mãe, o avô, de uma família inteira partir assim, de uma forma terrível, né? Constantemente as reportagens passando, fica em casa. E muitos, como o irmão Givanildo, têm que ir trabalhar, entregar a vida a Deus. Então não é fácil, é uma situação terrível, né? E o que os irmãos têm a falar a respeito disso? Como o Charles falou aí nesse chante, que ele confessa, né, a relação a que ele mesmo tem, porque assim, como eu falei, né, quando estava escutando que na China começou, ou na Itália começou aquele desastre, muitas mortes, a gente já ficou com a orelha em pé, mas mesmo assim a Itália, né, tá lá no outro lado do continente, então a gente tinha aquele medo, mas tipo, vai chegar aqui no Brasil? Se chegar, vai chegar, né? Aí quando chegar no Brasil, que São Paulo foi o foco,
né? Começou em São Paulo, tudo mais, e começa a espalhar, e quando a morte, aí quando bate em Alagoas, aí parece que vai ficando mais, ó, chegou em Alagoas, não chegou em Teotônio, nem em Coripe, ou Marechal, dos irmãos, mas tá em Maceió, né? Quando pensa que não, ontem faleceu o sogro da minha prima, né? Então, o sogro da minha prima faleceu ontem, aí o mais triste desse vírus é que você não pode nem velar o corpo, né? O corpo já vai direto para o cemitério, poucos minutos, a família são limitados à questão do... Então, é uma coisa terrível, ele teve de toda maneira. Como mata e ainda a forma de como a pessoa é tratada pós-morte, né? Entre a família. E agora, voltando aqui para o que o Charles lançou para a gente, vou ler até aqui o texto novamente. Nós temos 10 minutos, não há tempo, né? Certo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Irmãos, eu não acredito naquela história de super crente, daquele que, tô nem aí para essa doença, tô nem aí, eu sirvo a Deus e pronto, se essa doença vir, vem. Não. Protege, né? Confiar em Deus é uma coisa muito boa e é bonita. E, de fato, o irmão Givanildo falou uma coisa interessante, e eu concordo plenamente com ele, foi quando falou que o crente não deve ter medo da morte. Isso eu concordo plenamente. Não devemos ter medo da morte, de jeito nenhum. Porque a gente sabe que o meu pastor atual, vou citar agora o nome dele, estou falando mal dele, ele até brinca, fala bem assim, olha, você sabia que coronavírus, eu tenho tudo que coronavírus quer. Eu sou hipertenso, eu sou cardíaco, eu sou idoso, eu tenho problema do coração, sou diabético. Aí começa a dizer as doenças tudinho que ele tem, né? E se ele me pegar, pronto. Não tenho quase nada para se imunizar. Mas ele falou bem assim, eu não tenho medo da morte, irmãos. E eu vou dizer um segredo a vocês. Mas eu estou vivendo e achando bom. Quanto mais tempo viver aqui, eu estou achando bom. Ele até brinca com isso. Mas uma frase que eu acho muito interessante, irmão Charles, irmão Givanildo, é que Cristo, ele venceu a morte. Não foi? A Bíblia diz que ele levou nossas dores, nossas doenças, tudo com ele, não foi? Então, como é que isso se resume na prática? Se Deus o livre, Charles, a gente está fazendo essa live aqui agora, essa transmissão aqui. E se Deus quiser me recolher amanhã ou semana que vem, depois que você postou isso aqui, e você lamentar até, né, dar os pesos à minha esposa pelo coronavírus, mas uma coisa eu posso responder a vocês aqui com convicção e com fé, não querendo posar de santão, mas o coronavírus perdeu de qualquer jeito. Ele perdeu para mim. Por quê? Se ele ataca o meu corpo e eu morro por conta dele, tem uma coisa, ele vai ficar comigo. Eu vou para a glória, para Deus. Eu vou encontrar com ele. Então, de qualquer maneira, a doença perdeu para mim. Por isso, quando Deus diz que Jesus levou e venceu na cruz da doença, é porque a doença nenhuma mais fica na gente, nem vai prender, nem vai nos segurar para sempre. Qualquer doença que nos encontre. Mas, como eu estou falando, eu não quero que as pessoas do outro lado entendam que a gente está falando isso e viver de forma desordenada. Não. E todo mundo tem medo. Por exemplo, eu estou sem paladar desde antes de ontem. Estou sem paladar, viu? Aí disseram que eu estou com vírus, mas é porque, na verdade, eu tenho rinite alérgica e tenho sinusite. Eu tenho crise com essa mudança climática, a crise ataca em mim. Só que a minha esposa também ficou 14 dias afastada do trabalho por suspeita também. E eu conheço muitas pessoas que eu conheço, que eu lido, que também pegaram o vírus, né? Aí você tem medo, fica assim, peraí. Tem medo, né? São circunstâncias naturais do ser humano, né? Não pode viver com medo, viver isso, com medo não. Com relação à morte, né? O que eu faço? Eu evito visitar as pessoas, principalmente, porque assim, se eu acho ou não que eu estou com vírus suspeito, eu não dou direito de pegar a minha fé e que os outros também tenham a mesma fé que eu. E eu chegar... Eu não gosto de visitar minha sogra, por exemplo. Minha sogra, ela é idosa. Então, no Dia das Mães, até minha esposa nem lá foi Dia das Mães. Então, pessoas que de risco, eu não gosto de estar nem visitando. Eu só saio de casa, como agora o trabalho voltou ontem, não sei até se amanhã vai continuar ou não, por causa do decreto que foi prorrogado, não sei como vai ficar o meu trabalho amanhã ainda. Mas eu evito o máximo, né? De visitar as pessoas com cuidado, mas com a convicção de que, aqui o que a Bíblia diz que o irmão acabou de ler, que o amor, né? O amor, ele vence o medo. Como assim o amor vence o medo? A caridade, no caso aqui, não há temor. Charles, irmão Givanildo, quando a gente lembra daquele episódio de Pedro olhando para Jesus, quando ele começa a afundar na água, por que ele começou a afundar na água?
Por que começou a não andar mais sobre a água, e sim afundar? É porque o medo fez começar a afundar. Não foi nem a ansiedade, foi o medo. Agora, por que o medo ocasionou? É porque ele tirou os olhos de quem? De Jesus. O amor dele, nesse caso, do mestre, da convicção, da confiança em Deus, o fez afundar. Então, nesse contexto também nosso, talvez o nosso medo bate no nosso coração, Charles. Às vezes, quando a gente sossega um pouquinho, não é porque a gente é humano sentir medo. E é bom medo em várias circunstâncias, entende? É bom em circunstâncias. Não pode ser obsessivo em nada, como o irmão falou, que leva ansiedade. Não deve ser obsessivo em nada, mas o medo é uma proteção natural do corpo. Por exemplo, a minha tia, quando brincava quando a gente era menor, o menino queria mexer com vela. Ela dizia, deixa ele queimar o dedo. Não, tia, não, deixa ele queimar. E ela deixava os filhos dela queimar. Ele tirava. A menino tinha medo de colocar agora o dedo no fogo da vela. Aí disse, pronto, agora daqui por dentro, nunca mais ele toca o dedo no fogo. Que ele aprendeu a ter medo do fogo. Da pior maneira. Da pior maneira. Mas teve. E quando a gente, voltando para o texto, então quando Pedro olha para Jesus e dê sua confiança em Jesus, ele anda sobre as águas. Mas quando ele perde essa confiança e o medo, o amedronta, ele afunda. Mas louvado seja Deus que Jesus ainda está com a sua mão para nos tirar deste mar do medo. Na Bíblia tem vários exemplos que falam de homens e mulheres de Deus que tiveram medo, né? Um monte. Irmão, nossa lição. A própria Maria teve, José teve, né? Oi? O José, principalmente, né? Com certeza. Terríveis momentos que ele viveu em Cálice, né? Então, e lembrando também, Elias sentiu medo e correu para não ser morto. Né? Aí, meus queridos, é natural sentir medo? É. Não pode viver pelo medo, porque nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus aqui, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí diz, olha que interessante, encontrareis descansos para vossas almas. Então, nós somos seres humanos dotados de qualidades, de atributos esses, recebidos por Deus, né? E que nós muitas das vezes vacilamos, mas tem a palavra de Deus para nos firmar, para nos alertar que nós devemos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Irmão Givanildo. Em 1 Pedro, pode falar, irmão. Lembrando que vai fechar em 3 minutos, mas aí... O medo não é das considerações uma doença. O medo não é uma doença. O medo é a consequência do pecado, né? Isso. Através do medo é que provocam certas doenças que na mente do ser humano, pelo medo. Porque o medo natural todo mundo tem. Medo de qualquer coisa. Todo mundo tem, né? Que é chamado de susto, que de repente, a gente se assusta com alguma coisa. Isso é um tipo de medo, que é um susto, de repente, há uma adrenalina no nosso coração, né? Começa aquele aceleramento rápido, acelera mesmo, mas aí o medo, ele é vencido através do amor, né? O amor em Cristo. Tudo vence, tudo suporta. Em nome de Jesus. Então, meus queridos, tem 1 minuto e 30. Desculpa, João. Pode falar. 1 minuto e 30. Vamos dar um encerramento, né? Cada um fica com seus 30 segundos e a gente fecha. Irmão Raí, comece, por gentileza. Bom, gente, para finalizar, esse debate, na verdade, seria mais longo, tinha muita coisa para discorrer, mas o tempo não nos deixa, né, Charles e Givanildo? Então, vou deixar aqui o versículo para finalizar. Em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, que neste tempo de pandemia, que você venha colocar sua confiança em Deus, que você venha depositar toda o seu medo e ansiedade sobre ele, nos pés deles. Você vai ter medo, você vai ter ansiedade, isso é do ser humano, mas que você tenha confiança nele. E como Pedro, saiba que ele vai te dar sua mão, mesmo que o medo aterrize em sua vida, ou que ele chegue até na sua porta. Certo? Então, quero agradecer ao Charles por essa oportunidade, agradecer ao irmão Givanildo e o outro irmão, Moura,
pela participação. Queremos participar de outro momento. Muito obrigado pelo convite, Charles. Que Deus abençoe cada um. Abençoe. E o querido ouvinte, que o Espírito Santo toque no seu coração e que o meio da toda ansiedade, você venha até os pés de Jesus e dizer: Senhor, cuida da minha alma, cuida da minha vida, porque eu não tenho mais controle sobre o meu medo, sobre a minha ansiedade. Mas o Senhor pode controlar o meu medo e minha ansiedade. Deposite no Senhor sua confiança e Ele tudo fará. Amém? Amém. Irmão Givanildo, Também quero considerações agradecer, finais. né, a vocês, os irmãos, irmão Charles, irmão Raí e o presbítero Moura, por essa oportunidade de a gente estar debatendo um pouco sobre medo e ansiedade, ansiedade e medo, e que Deus possa nos fortalecer e fortalecer também as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão com algum trauma, com algum transtorno e que precisam de ajuda, né? Isso é um remédio psicológico quando a gente leva uma palavra para aquela pessoa, porque nós, no dia a dia, nos deparamos com pessoas nessa situação que não é boa, né? Eu já, pelo menos na minha profissão, já encontrei várias pessoas com problemas e que carecido de uma palavra, e a gente vai lá e leva uma palavra de Deus e aquela pessoa é confortada. Que Deus continue nos ajudando em Cristo Jesus. Amém. Então, para finalizar, eu quero agradecer os irmãos, de coração mesmo, a participação de vocês, irmão Raí e Henrique, que nos atenderam de forma grande, né? Com um coração bem grande, aberto. Deus abençoe, irmão Raí. Deus possa abençoar a sua família poderosamente. Amém. E que continue sendo esse jovem inspirador para todos nós. Deus abençoe. Amém, amém. Ao irmão Givanildo também, Amém. meu querido. Deus abençoe meu amigo, meu irmão aqui perto. Amém. Estou devendo um almoço para o irmão Givanildo e família. E ao irmão Moura, que Marca aí infelizmente... para a gente almoçar. Vamos sim. E, infelizmente o irmão Moura, né, esse homem de Deus, não deu para ele ficar até o final. Mas eu quero agradecer em nome dos irmãos também, a todos, e principalmente ao irmão Moura. Amém. Amém? Amém. Isso é tudo, viu? Obrigado e a paz do Senhor. E a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.